compreender que lá em Êxodo 1, do 13 ao 22, vai falar que Israel foi escravizado, foi oprimido durante 400 anos, e também eles tiveram o quê? Os seus filhos, homens, afogados aonde? No rio Nilo. Além disso, eles foram comidos pelos crocodilos. Lembra dos bebês que tinham que ser? Então a gente sabe que para a tribulação a gente vai ter um cenário. Hoje a gente vai jogar o bebê para crocodilo comer, mas tá lá tudo aprovadinho por lei através do aborto. Então a gente vê aí que essas pragas, elas são um sinal da vinda de Yeshua, elas são sinais dos fins dos tempos. Vamos abrir agora em Lucas, do 21 ao 9, 21, Lucas 21, do 9 ao 11. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências, haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá no céu. Então, a gente está nesse período aqui, exatamente. A gente está ouvindo, mas ainda outras coisas terão que ocorrer. A gente nem tem visto guerra, assim, não estamos vivendo um período realmente do país tal. A gente vê que vai lá, tem um ataquezinho, uma coisa de proporção menor. Na tribulação, vão ser coisas de proporções gigantescas, O poder bélico hoje, através das bombas nucleares e de toda a guerra química e biológica, essas armas são muito mais letais até mesmo do que qualquer arma, de tiros de calibre. E a gente está falando desse nível. Isso vai acontecer na tribulação. Então, antes do fim, acontecem essas coisas. É lógico que com as pestes, com o desemprego, vai acontecer o quê? O óbvio, fome. Fome. Vai faltar matéria-prima. Porque vocês acham que as pestes também não vão sobreviver sobre os alimentos? Virão sobre os alimentos. Então, nós vamos falar aí em Lucas. Aí em Lucas já está escrito em hebraico aí, essas pestilências aí, vocês podem marcar e botar aí. Dever. Que no hebraico vocês vão compreender o que significa dever. Mas já deixei separado. Não é só em outros livros, mas essa praga escrita em dever, ela vem sendo escrito em outros livros na Bíblia. Tá? No aramaico diz também que serão enormes tempestades. Será um cenário terrível e grandes sinais nos céus. Gente, vocês já viram como é que estão nas redes sociais? Mostrando cada um, pessoal falando dos alinhamentos do planeta, cometa e tal, tira foto, e eclipse, tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo. As pessoas tudo aí postando, então a gente já tem que estar em alerta. Vamos ler na própria palavra de Yeshua, lá em Mateus 24, que diz que Yeshua, ele diz, isso vai ser repetido em Marcos 13 e vai ser repetido em Lucas 21. Quando Yeshua, ele conta para os seus discípulos a respeito dos sinais dos últimos dias e sobre sua vinda. E ele fala sobre muitas coisas que vão acontecer e que vão predizer a sua vinda, Que esses sinais seria de que a sua vinda estaria perto. E aí ele diz que haveria engano, um grande engano, catástrofes naturais, tempestades violentas,
rebeliões, tá? E esse nível de rebelião, você vê, gente, não tem paz na política. As igrejas também não estão tendo paz, ministérios sendo rachados, uma coisa horrível, horrível. Olha aí, cara, essa pastora, né, acabou de fazer com o marido uma confusão, uma coisa horrível. Chegaram ao ponto agora de se matarem, né, não mais se divorciam. Meu filho ontem estava falando comigo que ele ficou assim, abismado, de um pastor que casou com uma moça que basicamente prostituta, já posou nua. Não é que, gente, então a gente vai ficar falando do passado dela. Não é, mas é porque, tipo, ele já tá no 3º ou 4º divórcio. E pegou uma dessas moças, né? E casou, sabe? Então, assim, o nível de promiscuidade, essas rebeliões dentro do corpo vai estar muito grande, né? Manifestações. Essas rebeliões também significam manifestações. Lembra que eu falei nas outras aulas anteriores, sobre quando se fala de mar, significa nação, e haveria um grande agitar das águas, dos mares, um grande agitar nas nações. Rumores de guerra, a gente está sempre ouvindo aí que o Israel vai contra-atacar, porque o fulano de tal lá, Irã, falou que vai atacar. E aí os Estados Unidos falou que se meteria, e aí fica aqueles rumores, e aí falam, não, vamos lá e vamos libertar a Venezuela. Aí vem a Rússia e fala, olha, se mexer com a Venezuela tá mexendo comigo. Então fica só os rumores, né? A gente fica só nisso, ninguém por enquanto faz nada efetivamente. Então o próprio mestre falou que seriam sinais. E lutas, que essas sim vão dar numa guerra global. Outra coisa, o afastamento da fé, apostasia, perseguição aos servos de Deus, tempos difíceis, e aí sim haverá grandes tribulações. Ele finaliza com as grandes tribulações, ou seja, quando for ou intercaladamente, isso não precisa dizer que vai acontecer um, depois outro, pode estar acontecendo ao mesmo tempo, vai ter tempo, até que vai culminar na grande tribulação. Então, Yeshua aqui, ele deixa claro, nesses livros de Mateus, de Marcos e de Lucas, que esse dever, essa pestilência, é uma epidemia. Um dos sinais da vinda de Yeshua seria uma epidemia a nível global. Então, essa epidemia, ela está e ela se encontra no livro de Apocalipse. Vamos dizer assim, se fosse no original, né, nós entenderíamos que ali estaria escrito epidemia, dever. Vamos ler novamente Ezequiel 14, do 19 ao 21, porque a gente sabe que profecia é algo que é anunciado para se cumprir. Como é que é? Ezequiel 14, 19 ao 21. E se eu enviar uma doença epidêmica sobre aquela terra e despejar sobre ela toda a minha indignação, como se derramando sangue, exterminando seus cidadãos e animais, juro pela minha vida, palavra do eterno e soberano Deus, mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, não lhes seria possível salvar seus próprios filhos e filhas, porquanto sua justiça lhes concederia apenas o direito de livrar a si mesmos, pois assim declara Yahvé, o soberano Senhor. Quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 implacáveis juízos, a guerra, a fome, os animais ferozes e a doença epidêmica, a fim de que exterminem da face da terra todos os seus cidadãos e até seus animais. Aqui, mais uma vez, está falando sobre a epidemia. E mais uma vez vai falar sobre guerra, fome,
animais ferozes, que aí vocês entendam que esses animais ferozes hoje, numa era mais moderna, seriam os poderes de nações, tá? Porque as nações também representam um reino, um animal representa um reino que representa uma nação, né? A águia, o urso, né? Então, aqui vai falar novamente dessas doenças, a epidemia, para destruir pessoas e animais. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Mas antes disso, vamos voltar aqui um pouquinho. Irmãos, vocês acabaram de ler que nem se Noé, Daniel e Jó estivessem juntos ali, poderiam salvar ninguém. Ninguém. Zero. Eles poderiam salvar só a si mesmo. Na tribulação é algo que não é mais de nível, é cada um por si, é quase que isso mesmo, sabe? Não que você não possa, mas vai ser algo de tamanho tão grandioso que você não vai mais ter assim o poder de, por isso que eu falo, eu vou interceder por esse irmãozinho aqui, para que o Senhor, é cada um intercedendo por si, é cada um intercedendo pela sua própria vida. Isso é muito forte, sabe? Estudem o livro de Ezequiel, vejam o que o Senhor fala, né? Que serão castigos violentos. Agora vamos ler aqui em Apocalipse. Apocalipse 6, do 7 ao 8. Porque ele justamente se casa com o que nós acabamos de ler ali em Ezequiel. Quem achou? E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno o seguia. E poder lhe foi dado sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, e com a morte, e com as feras da terra. Continua? Não, até aí. Aqui no meu, você leu até a peste, as feras da terra, isso, né? As feras da terra. Tá, peste. Essa peste aí, ela tá com a mesma palavra no hebraico, dever. Eu até tive dificuldade de encontrar essa palavra no hebraico. Por quê? Porque eu agora não trouxe aqui as palavras que eu encontrei. Eu encontrei outras palavras no hebraico moderno, mas aqui seria uma espécie de hebraico bíblico, então seria diferente essa palavra. Por quê, irmãos? Vocês vão compreender isso mais pra frente, tá? Mas pega isso daí, peste, que quer dizer dever. Morte, no grego, quer dizer thanato. Tem até aquele, eu lembrei daquele Deus Thanos, né? Morte quer dizer thanato, parecido. Então, nos dias de Ezequiel, Deus ele estava irado, né, ali com os israelitas por causa dos pecados de idolatria. E Deus disciplinou o povo com 4 julgamentos terríveis: espada, fome, praga e bestas. E nem mesmo, né, se houvesse ali, como eu falei, homens justos como foram Noé, Daniel e Jó, eles teriam o poder de livrar essas pessoas da ira de Deus. Então, quando o Cordeiro em Apocalipse ele abre o quarto selo, os julgamentos semelhantes a esses descritos no livro de Ezequiel são derramados a nível global, não mais sobre uma nação, né? Nós acabamos de ler, mas será a nível global, sobre o mundo ímpio
E isso ocorrerá também no final dos tempos. Espada, fome, praga e, como eu falei, né, feras. No mundo moderno, essas bestas selvagens como leão, urso, como eu falei aqui, né, panteras, elas não são, assim, hoje em dia um perigo para nós. Uma arma, você vai lá, atira, pronto, morreu, né? Mas, como eu falei, ele simboliza nações. No texto ele está se referindo aos reinos bestiais no tempo do fim, né? Um homem sem Deus, ele é uma besta, né, irmãos? É uma coisa horrível. Você hoje está lendo aí na internet uma mulher de 24 anos, uma jovem, que se casou com uma mala. Olha a coisa mais bestial do que isso. Se casou aí no país dela lá, que eu nem sei qual é o país, agora não lembro. Não sei se ela é americana, não sei o que ela é. Mas ela casou de papel passado com a mala, tem até deu um nome lá para a mala, porque o desejo sexual dela hoje é por objetos. Então ela tem um desejo por mesa, por cadeira. Então ela se casou com uma mala. Então são essas coisas, né? E lógico que vai muito mais além, isso parece até meio louco, insano, né? Engraçado. Mas então essas feras hoje aqui, elas estão se referindo a esses reinos bestiais do fim do tempo, sobre os quais Daniel, lá em Daniel 7, pode deixar separado aí para vocês lerem, no livro de Daniel 7 todinho vai falar, e também no livro de Apocalipse 13, que vai falar sobre essas 4 pragas, incluindo o quê? Doenças infecciosas graves, que vai atingir com mortandade 1/4 da terra. Então, né, nós já vivemos isso antes, não a nível de, mas foi algo, né, a gripe espanhola, né? Eu tenho o meu bisavô, a primeira esposa dele antes da minha bisavó, ela morreu. Tem lá o recorte de jornal que eu achei fazendo minhas pesquisas falando que ela morreu disso. E logo depois morreu os 2 filhos. Ele perdeu a família inteira. Então a gente vê que no passado teve uma pandemia global chamada gripe espanhola. E ela causou morte entre o ano de 1918 a 1920, 2 anos. E ele foi causado pelo quê? Pelo vírus, né? H1N1. E teve uma mutação desse vírus. E a gente vem passando esses vírus vem passando por mutações. Eu já ouvi dizer que o coronavírus, né? Ele já passou por muitas mutações. Muitas. Que na Índia estava fazendo uma lenha nas pessoas, que eles não estavam conseguindo antibióticos para poder combater o nível que chegou. Que as pessoas que tiveram estavam tendo novamente, né, estavam rescindindo, voltando. E aí o tratamento que foi feito anteriormente não estava funcionando em nenhuma das pessoas. Com nenhuma combinação de antibióticos, as pessoas estavam morrendo. Então a gente vai vendo a evolução. O número de mortes estimados durante esse período foi mais ou menos entre 39 a 100 milhões de pessoas. Então nos últimos anos, né, que houve também a gripe, que até você acabou de falar agora, asiática, né? Asiática, suína, aviária, e agora no final de 2019, vindo de Wuhan, o coronavírus. Vocês sabiam que desde que houve a Segunda Guerra Mundial, nunca mais os países tiveram tanta liberdade para poder decretar estado de quê? De emergência. É quase um status como de uma guerra. Então a gente está vivendo sim uma guerra, né, por vírus, né, que seria a guerra que eles chamam de biológica, uma arma biológica. E a gente sabe de onde partiu.
E a gente tem visto como que eles estão tomando tudo, a China está tomando conta de tudo. Mas um ano e Tá meio tomando. atrás, um ano e meio atrás, a China falou que ia ganhar a guerra comercial com os Estados Unidos, eles estavam tiro. Uhum. Tá ganhando.